Hey guys, what's up? Começa mais um vídeo aqui no canal Inglês é Fácil. E hoje, sério, hoje vai ser um vídeo demais, porque já deve ter visto aí no título do vídeo, que é a diferença entre to e for. Essa diferença, esse tema desse vídeo, é uma das coisas que mais me perguntam como professor, é uma das coisas que mais pesquisam no Google, e assim, é uma das coisas que eu demorei mais tempo quando eu aprendi inglês. Pra vocês terem noção, quando eu tava aprendendo inglês, eu perguntava para os americanos, qual é a diferença do to e do for? Quando é que eu uso to? Quando é que eu uso for? E muitas vezes eles zoavam na minha cara, mas eu perguntava, mas por quê? Qual é a diferença? Eles diziam, não sei, só é assim. Só fala assim. Pronto. Então por isso que eu decidi trazer esse vídeo aqui já para estourar, para bombar, para vocês entenderem de vez uma coisa que me ajudou, que vai também ajudar vocês. Vamos parar de enrolar e vamos direto pro assunto. Diferença entre to e for. Beleza, antes de tudo, quero deixar bem claro que to e for representam a palavra para em português. Então, realmente, se a gente traduzir as palavras to e for, elas vão significar para, muitas vezes, nem sempre. Agora, a diferença é que o to é um para de movimento. Como assim de movimento? É uma troca, é uma transferência. Isso a gente vai entender melhor quando eu der alguns exemplos. Mas já para deixar bem claro, esse to é de movimento, uma transferência, uma troca aí. Já o for é um para de benefício. Às vezes a gente pode dizer como a favor de ou no lugar de alguma pessoa. Então já vamos direto para os exemplos do to, que é movimento, lembra disso? Então vamos lá. I go to work on foot. I go to work on foot. Eu vou para o trabalho a pé. Poxa, se eu vou, eu tenho que usar o to, porque é um movimento, tá bom? Então, I go to work on foot. Outro exemplo, she will travel to Colombia. She will travel to Colombia. Travel é viajar. Viajar não existe viajar sem movimento. Então, sempre que eu for falar ir ou viajar, nesse exemplo aqui, eu vou usar o to, porque é um movimento. E o terceiro exemplo aqui que eu separei também de movimento, agora não é um movimento de ir ou de viajar, é o exemplo They gave this book to me. They gave this book to me. Eles deram esse livro para mim. Então, esse livro, ele veio deles para mim. É um movimento que esse livro está fazendo. Então, a gente também considera aí como to. É um movimento, é uma troca ali, como eu tinha dito no início do vídeo também. Já o for, como eu falei no início, é um benefício. Vamos já falar dos exemplos. Primeiro exemplo, we bought this present for you. For you. Nós compramos este presente para você. Isso é ou não é um benefício? Nós compramos este livro para você. Esse livro é em benefício a você. Então a gente usa for. Outro exemplo é she runs for health. She runs for her health. Também pode ser. Ela corre pela saúde dela ou para a saúde dela. O benefício de ela correr é para que ela tenha saúde. E o terceiro e último exemplo é I cooked lunch for my wife. I cooked lunch for my wife, que quer dizer eu cozinhei almoço, eu fiz o almoço para a minha esposa. Esse cozinhar é um benefício que eu fiz para a minha esposa. Então eu vou usar o for. Mais uma vez recapitulando, então o to é para movimento e o for é para um benefício. Agora, tem alguns casos que a frase é a mesma, só troca o to e o for. E essas frases são legais porque elas ajudam a gente a relembrar os sentidos ou as funções do to e do for. Então, tem uma frase que eu vou mostrar para vocês aqui, que é I want to write a letter to her. I want to write a letter to her. E também tem I want to write a letter for her. Qual é a diferença? O to, lembra que é um movimento. Então, se eu digo I want to write a letter to her, eu quero escrever uma carta para ela, esse to é movimento. Então, ele quer dizer que eu vou mandar a carta, eu vou escrever a carta e ela vai ter como destino, como movimento, ela. E a segunda frase que eu mencionei ali antes é I want to write a letter for her.
esse for não era para benefício? Então, eu vou escrever em benefício ou em lugar dela. Então, digamos que ela, quem quer que seja, não consegue escrever ou não tem tempo para escrever, então eu vou escrever uma carta para ela, porque ela me pediu. Então, eu vou escrever uma carta para ela, daí ela pode mandar para outra pessoa. Enfim, pode inventar qualquer história que seja. Você pode usar esse exemplo para memorizar a diferença do to e do for. I want to write a letter to her vai ser em que eu vou mandar a carta para ela. I want to write a letter for her quer dizer que eu vou escrever a carta no lugar dela, para que ela possa mandar para outra pessoa. Não sei. E agora existe um uso do to e do for que é o mesmo, que é motivo ou uma razão. Só que a diferença é no que vem depois do to e do for. Se depois do to e do for, se você tem que decidir se vai to e for, vem um verbo, a gente precisa usar o to. Se, por exemplo, eu disser, eu vou para a escola para estudar. Eu vou para a escola, a gente já sabe que é to, porque é movimento. Eu vou para a escola, I go to school, para estudar. Estudar é um verbo, então eu tenho que colocar to study. I go to school to study. Agora, quando eu uso o for, eu uso o for quando é um substantivo, quando é alguma coisa que não é uma ação. Então, eu vou para a escola para as aulas. As aulas não é um verbo, não é uma ação, então eu vou usar o for. I go to school for the classes. I go to school for the classes. Beleza? Então, aí tá um resumo de tudo, de todos os usos do to e do for. Deixa o desafio aí para vocês colocarem nos comentários duas frases. Uma frase com o to e uma frase com o for. E claro, se vocês quiserem ir num nível acima, eu quero que vocês escrevam uma frase só usando o to e o for na mesma frase usando os dois. Beleza, galera? Então aperta aí no botão de gostei, compartilha com o pessoal e claro, não se esquece de inscrever no nosso canal, porque toda semana a gente está colocando vídeo ajudando vocês aí a desmistificar o inglês, a mostrar para vocês que inglês é fácil. Não se esquece de seguir a gente lá no Instagram, que é Inglês e Fácil 1, que está aqui escrito aqui embaixo. E claro, compartilha com todos os seus amigos. A gente se vê no próximo vídeo. See you on the next video. Bye!